Ganhou 3 edições da Copa do Mundo, em 1958, 62 e 70. Até hoje é o maior artilheiro da história da seleção, com 95 gols em 113 partidas. Depois dele, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Tornou-se o símbolo do jogador diferente, o craque do time. Dá para dizer que Pelé ganhou tudo, fez gols de todos os jeitos. Extraordinária, marca os 5 gols do Brasil. Imortalizou até os lances em que a bola não entrou. Só não fazia chover. I look forward to a visit to London this week from the incomparable Pelé. Fez uma guerra parar na África. Certa vez, anotou um gol tão bonito no Maracanã que o então jornalista esportivo Joelmir Betting decidiu lhe dar uma placa. Sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa. Foram 1.283 gols na carreira, entre Santos, Seleção Brasileira e o Cosmos, dos Estados Unidos. Um dos mais especiais aconteceu no dia 19 de novembro de 1969. No Maracanã, contra o Vasco, de pênalti, o 10º gol. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Em 1977, pendurou as chuteiras. Pelé viveu para o futebol e transformou para sempre o esporte mais popular do mundo. Com tanto suor, por que tem um coração certinho? Quer dizer, são coisas que dificilmente a gente pode explicar. Em 1981, numa eleição do jornal francês L'Équipe, recebeu o título de atleta do século. Fora dos campos, viveu romances com celebridades. Foi empresário, garoto propaganda, ator e até cantor. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz todo carinho, que no fundo é um bom rapaz, mas isso é demais. Foi também ministro dos esportes no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Pelé se casou 3 vezes, teve 7 filhos, 2 deles fora do casamento. Uma das filhas, Sandra, já falecida, só foi reconhecida após uma longa disputa nos tribunais. Dentro de campo foram anos de alegrias imensas. Lances maravilhosos. Gols geniais. Um prazer para os amantes do verdadeiro futebol. Eu gostaria de ser lembrado como eu sou lembrado mesmo. Da maneira que eu sou lembrado. As pessoas me respeitando, com alguns defeitos, que é uma coisa normal no ser humano, não dá pra gente ser perfeito, mas procurando sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor, sempre acertar. Isso é importante. Linda homenagem, hein? Dá até uma emoção aí. Vim com a minha camisa do Santos hoje, ó. Camisa do... Essa aqui foi em homenagem à guerra que apareceu ali. Aqui atrás vem escrito... Foi na Angola, que a guerra parou, né? E tem até um time lá de Santos que é o... Não, o time lá de Angola que é o Santos de Angola, se eu não me engano.
Pelé representou muito mais que só o futebol, né? Não à toa, eu acho que em todas as modalidades a gente sempre brinca. Michael Phelps é o Pelé da natação. Sim. O LeBron James é o Pelé do basquete. O Pelé virou realmente um ícone, né? Virou sinônimo, né? Do que é o melhor do seu esporte, é o Pelé do seu esporte. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Toda especial aqui ao Rei Pelé, mas a gente faz uma pequena pausa para te lembrar que ainda dá tempo nesse 2023, nesse finalzinho de 2022, para começar o próximo ano muito bem, realizando o seu sonho. Sabe onde? Na Vinac Veículos. Hoje eu fiz diferente, vim aqui para nossa área externa, para o pátio da Vinac Veículos, para conferir as novidades também por aqui. E lembrando, os nossos carros ficam protegidos, área coberta, então faça chuva, faça sol, seu carro está muito bem cuidado por aqui. Lembrando que nesse pátio você encontra desde os 0 km até os seminovos que são revisados, higienizados, têm total garantia e são completíssimos, quase que direto de fábrica. E tem mais um detalhe, aqui na Vinac você pode contar também com a ajuda das cotas especiais da Vinac Consórcios. Agora para o último mês do ano, mês de dezembro, mês todo especial das festas, tem Ano Novo, tem Natal, enfim. Então você pode contar também com esse empurrãozinho a mais. E tem mais um detalhe, aqui na Vinac você chega e realiza o seu sonho do início ao fim. Depois que você escolheu o modelo do seu carro, efetuou a sua compra, aqui você ainda tem vantagens também naquela parte mais burocrática, assinar toda a documentação. Os nossos top consultores também podem te ajudar com isso. Então você que está me assistindo, para de perder tempo, vem já investir numa empresa que apoia de verdade o esporte da nossa região. E ó, que não faltam são opções para você. Para de perder tempo e vem comigo. Agora a gente vai falar da homenagem que os jogadores fizeram e os clubes, referente a tudo que aconteceu aí na história do Pelé, e todos os clubes estão fazendo as suas condolências, né, pro Rei. Infelizmente o Rei Pelé se foi, mas a sua magia fica. Vamos ver agora as principais postagens de jogadores e de times espalhados pelo Brasil e do mundo. Começando pelo craque Neymar, que já tem 2 fotos dele aqui junto com o Rei Pelé, e na legenda: antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar e em algum momento da minha vida, mas essa frase linda está incompleta. Eu diria que antes do Pelé, o futebol era apenas um esporte. O Pelé mudou tudo. Pelé é eterno. Craque Neymar, santista, jogou no Santos na época de 2010, 2011, sempre foi respeitado na Vila Belmiro. Na época do Santos usava a camisa 11, mas na nossa seleção honrou a camisa 10, que era usada por Pelé. O craque português Cristiano Ronaldo também prestou condolências ao Rei. Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo o mundo do futebol. Recentemente o craque argentino Lionel Messi venceu o Mundial, cujo Pelé só tem 3 igual ao país dele. Postou momentos dele junto com o Pelé que marcaram com certeza a sua vida. E por último, fechando os jogadores, temos o nosso querido Ronaldo Fenômeno. Ele postou a seguinte legenda: único, genial, técnico, criativo, perfeito, inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixou hoje. O rei do futebol, um só. O maior de todos os tempos. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. Ídolo pra ídolo, né? Rei pra rei, Pelé sempre foi unanimidade como o melhor do futebol. Vimos as postagens de jogadores, agora vamos ver de times. Começando, óbvio, pelo Santos, que postou uma foto com uma coroa, Edson Arantes do Nascimento, o ano de nascimento e o ano da morte, e com a legenda Eterno. Pelé fez sua carreira no Santos, não tinha jeito de ter uma homenagem sincera da equipe paulista. Deixando a rivalidade de lado, os times paulistas também deixaram as homenagens ao Rei Pelé. O Corinthians escreveu: o Esporte Clube Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos de idade. O São Paulo publicou: reverência eterna ao Rei, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior exponente do futebol brasileiro e mundial.
Pelé eterno. Fechando o ciclo paulista, o Palmeiras não deixou de citá-lo. Edson Arantes do Nascimento morreu nessa quinta-feira, aos 82 anos. Mas Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam futebol. E fechando agora as postagens dos clubes, o último time que Pelé jogou na carreira, o New York Cosmos. Com a última postagem feita em 2021, New York Cosmos publica: o New York Cosmos lamenta profundamente a morte da lenda Pelé. Dupla LL, essas foram apenas algumas postagens espalhadas pelo mundo ao Rei Pelé. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, muita gente, né, falando ao redor do mundo, e aqui não dava para ser diferente, os clubes brasileiros reverenciando ele, que foi o rei do futebol. Mas como a gente está aqui no Vale do Paraíba, relembrar também algumas passagens que o rei teve aqui. No dia 5 de outubro de 1958, o Esporte Clube Taubaté conquistou uma vitória histórica diante do Santos dele, do Pelé, por 3-2. O jogo aconteceu no antigo estádio do Burrão, o Campo do Bosque. Detalhe que meses antes dessa partida, Pelé e companhia haviam sido campeões da Copa do Mundo lá na Suécia. Pouco tempo depois, em 64, quando já era bicampeão do mundo, Pelé veio até Guaratinguetá em mais uma rodada do Campeonato Paulista, dessa vez enfrentar a Esportiva de Guará, que estava muito mal no campeonato até então. Já estava 9 jogos seguidinhos sem vencer. E para surpresa de todo mundo, a Esportiva venceu o Santos por 2-0. Outra curiosidade é que ele precisou interromper os estudos quando ainda era muito novo, para poder se dedicar ao futebol. Entretanto, ele queria muito cursar educação física. E aí, em 1970, há poucos meses de jogar mais uma Copa do Mundo, dessa vez no México, Pelé veio para Taubaté para realizar esse exame. No dia 22 de fevereiro daquele ano de 70, foi quando ele fez então essa prova. Ele ainda ficou em Taubaté hospedado numa pensão toda especial, da sogra do companheiro de time, o Zito. E fechando a conta aqui no Vale, para se adaptar ao clima do Chile, onde seria disputada a Copa do Mundo de 62, a seleção se preparou para o Mundial, sabe onde? Em Campos do Jordão. Pelé, Garrincha, Zagallo e companhia passaram um período de treinos aqui, muito próximo a nós, na cidade de Campos, e que respirou, com certeza, futebol nesse período. Impensável agora, né, Lucas? A gente pensar em Garrincha, Pelé aqui tão próximos. Né? Nos dias de hoje seria trazer Messi, Cristiano Ronaldo para treinar em Campos do Jordão aqui. A gente estaria lá com certeza. Ó, e falando do Pelé, a gente também não pode esquecer de uma grande lenda que foi o seu grande rival durante toda a carreira, que era Pelé e Maradona. Então a gente relembrou aqui uma matéria do Maradona, que tinha um programa na Argentina, que entrevistou o Pelé. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. Pues, ¿será que lo hacemos? ¡Dale! ¡Qué carajo! A ver. Olha aí, nesse programa os dois fizeram embaixadinhas, que era uma das coisas que o Maradona falava. Aliás, Maradona, que diz que sempre precisava tirar o chapéu para Pelé para tudo. Pelé foi melhor mesmo, mas ele acompanhava mais o Rivelino, que era canhoto na época da seleção. O Maradona falou que cresceu vendo mais Rivelino, mas que o grande rival durante a carreira dele foi o Pelé mesmo. Fotos icônicas agora de que ele deve estar esperando, né? Pelé de braços abertos no céu, né? Muita gente fazendo essas montagens. Vai agora fazer o contra lá. Mas é cá, Pelé já foi goleiro? Foi goleiro, aliás, 4 vezes ele foi no gol, e inclusive em uma semifinal. E de todas as vezes que ele foi no gol, nenhuma delas ele sofreu algum gol sequer. Ou seja, era o melhor em tudo. Ele era o melhor na linha, o melhor no gol. É o fenômeno. Nosso Pelé, o rei do futebol, né? Sensacional. Olha, a gente faz mais uma pausa aqui nesse especial hoje, todo dedicado ao rei do futebol. Já já a gente volta com mais notícias por aqui. Do Pelé, né? Você está falando aqui com o Vale, e ele até parou de estudar porque era muito novo. E ele, com 16 anos, o Pelé já foi artilheiro do Campeonato Paulista de 1957 com 36 gols. 36 gols. 16 anos de idade, 36 gols, ele despontou no Paulistão aí para nível nacional. Aí ele começou a ficar conhecido aqui no Brasil e depois, ano seguinte, Copa do Mundo, campeão da Copa. E aí começou a história do rei, virar o rei do mundo inteiro. A gente até fez o comparativo agora, né, da copinha, do último do Hendrick. Nossa, olha uma joia nova, enfim, mas incomparável. Com 16 realmente. na copinha, o cara com 16 já era artilheiro do campeonato profissional. Sim. E o Paulista, um dos campeonatos mais fortes do Brasil, né?
Olha, é claro que a morte do Rei Pelé também repercutiu no mundo todo. Os principais jornais destacaram. Como é que foi tudo isso? Começando pela Europa, na Inglaterra, o The Sun colocou na capa do jornal que o melhor jogador da história se foi. Já o The Guardian e o Daily Mail se referiram a Pelé como uma lenda. Em Portugal, o Record, um dos principais jornais esportivos do país, noticiou a morte do rei do futebol. Na Espanha, o Marca e o AS falam que o futebol está órfão, pois perdeu o seu rei. O francês L'Équipe relata que o mundo do futebol se foi junto a Pelé. O Gazeta dello Sport da Itália disse que o mundo do futebol chora o luto da perda. Para finalizar nosso giro pela Europa, o alemão Bild faz uma analogia, dizendo que o maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo. Indo agora para o Oriente Médio, o principal jornal da região, o Al Jazeera, ressalta a origem difícil de Pelé, dizendo que ele saiu da pobreza para se tornar um dos maiores e mais conhecidos atletas da história. Na África, um dos principais jornais esportivos do continente, o marroquino Arridia, se refere ao rei do futebol como o atleta do século. O Daily Yomiuri, do Japão, noticiou a morte de Pelé, ressaltando as grandes conquistas de sua carreira. Nas Américas, o New York Times, dos Estados Unidos, destaca que o rosto do futebol morreu. Já no Chile, o Encantia disse que o futebol chora e que uma lenda cresce ainda mais. E para finalizar, nossa principal rival dentro das quatro linhas, a Argentina, como todo mundo, ficou comovida e de luto pela morte do rei do futebol. O principal jornal esportivo do país, o Diário Olé, postou um texto emocionante, se referindo ao fato como uma dor mundial. Como não podia ser diferente, as capas de jornais ao redor do mundo deixam claro que o Pelé sempre teve o dom de unir as pessoas. É unanimidade, né? A gente estava comentando hoje cedo, não tem um lugar no mundo que não saiba onde é o Pelé. Qualquer país que você vai e pergunta, Pelé, sei. Mesmo que não tenha futebol naquele país, não seja o esporte principal, o Pelé, todo mundo sabe quem é, né? Num país onde o futebol profissional não é tão competitivo quando a gente pensa em NBA, NFL, enfim, nos Estados Unidos, ele virou rei lá também, né? Todo mundo queria estar perto do Pelé. Hoje só tem a Major League Soccer lá nos Estados Unidos por causa que o Pelé começou essa história lá nos anos 90, eu acho, 80, não sei exatamente, pelo Cosmos, né? Sim. Onde ele se aposentou também. Sim. É isso, Ber. Você... boa tarde, né? Não te dei boa tarde ainda. Boa tarde, beleza. Você tem uma notícia aí do Pelé com a NASA, né? Pois é, a ficha ainda não tá caindo aos poucos, né, do falecimento do Pelé. E a NASA, simplesmente a NASA publicou uma foto de uma constelação chamada Sculptor em inglês, que ela mostra as cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. E deu nome, tirou o retrato, galáxia toda azul, verde e amarela. Outras notícias aqui é que Pelé, o último jogo de Pelé com a camisa do Santos foi em cima da Ponte. E a Ponte Preta, ela homenageou o Pelé justamente sobre o gol sofrido. Olha a grandeza que o Pelé tem, né? Deixa eu ler aqui. Você que é vascaíno, né? Pois é. O Pelé era vascaíno, né? De gol sofrido, o Pelé, milésimo. que já se falou que era vascaíno desde moleque, cresceu sendo vascaíno, amor pelo Santos também. Marcou seu milésimo gol em cima do Vasco da Gama. Você vê também que futebol à parte, amor pelo time e outras coisas. Mas você vê a grandeza do Pelé e as notícias que pegou muita gente desprevenido e Deus o tem lá em cima. Meus sentimentos. E agora a gente vai passar mais uma matériazinha com as curiosidades aí, os lances que o Pelé já fez, que a galera faz hoje em dia e o Pelé já fazia em 1957, tá? Tem coisas que só o rei fez. O Rei Pelé começou o seu legado na década de 50, conquistando o primeiro Mundial para o Brasil com apenas 17 anos, em 1958. Na Copa do México, em 70, quando o esquadrão levou para casa o tricampeonato, um cartaz na rua dizia: "Hoje não trabalhamos, iremos assistir ao Pelé." Coisa para poucos, né? Para você ver a grandeza de Pelé, em 1961,
O presidente Jânio Quadros, na época, tentou criar uma lei que proibiria a venda do rei do futebol para qualquer time estrangeiro. Todos queriam que o melhor da modalidade ficasse no país do futebol. Em 1968, o Santos realizou um amistoso contra a seleção olímpica colombiana. O árbitro simplesmente expulsou Pelé do jogo. Resultado, os próprios jogadores ficaram revoltados com a situação e expulsaram o árbitro do campo. Mais de 60 mil pessoas queriam ver o espetáculo. Só que aí, o juizão fez a proeza de expulsar o astro. Com a rebelião toda, a delegação da partida retirou o árbitro do campo, com medo do pior. Outro juiz voltou para apitar o restante da partida e Pelé também voltou para o jogo. O Santos venceu na ocasião por 4-2. E adivinha quem marcou? O rei, Pelé. Na morte de Maradona, Pelé fez uma publicação dizendo: "Um dia espero que a gente possa jogar no paraíso." Esse dia chegou. As duas maiores entidades do futebol sul-americano estão juntos novamente. E por fim, se você que está nos assistindo acha que jogadores de hoje, da atualidade, são gênios, é porque tudo que eles fazem, o Pelé já tinha feito há anos atrás. Fique com esse compilado dos dribles, chutes e jogadas que o Pelé realizou apenas com o dom de saber jogar futebol, na época do futebol arte. Fazia mágica com os pés. Não, tudo que a gente vê, fala, Messi, olha que jogada linda, ele já fez. Cristiano Ronaldo, que jogada linda. Neymar, que dribla muito, é muito bom jogador. E o Pelé já fez tudo isso há 50 anos atrás. É isso, gente. Homenagem nossa aqui do programa Pelé. Vai ficar sempre na nossa memória, no nosso coração e de vocês aí de casa também. Aí sim, para segunda-feira a gente traz... Segunda-feira, é verdade. Nossa retrospectiva aqui das modalidades do Vale do Paraíba. Enfim, hoje não dava para ser diferente. O Rei merece a programação toda voltada a isso. Isso, segunda-feira. Até segunda. Até. Valeu, pessoal. Boa tarde. Bom final de ano para vocês. Então, na segunda-feira, a gente vai ter a retrospectiva, tá? Ontem a gente passou a parte 1, segunda-feira a gente passa a parte 2, tá bom? Até mais. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Vida gente. que segue. Bom fim de ano, bom ano novo. E agora vocês ficam com a nossa homenagem aqui a ele, ao Rei Pelé.